Olá, boa noite. Nós estamos aqui em mais uma live do Unipaz em Rede, Reflexão em Ação. E hoje, como sempre, a gente está fazendo esse ciclo de lives com apoio do portal GLE10, que é o Instituto da Mulher Negra, né? Uma organização política de mulheres negras que tem por missão institucional a luta contra o racismo e o sexismo, a valorização e promoção das mulheres negras, em particular, e da comunidade negra em geral. E é muito legal, como sempre, o convite para vocês entrarem lá no portal GLE10, que é muito legal. E hoje a gente está com essa convidada especialíssima, que a Maria Silva do GLE10 falou que ela é ótima, fez uma super propaganda. Eu falei, nossa, que ótimo. Falou várias vezes, ela te elogiou várias vezes. Falei assim, não, ela é ótima, ela é ótima. Eu falei, gente, tá bom. Que é a Neon Cunha, que ela é mulher, negra, ameríndia e transgênera, questionadora da branquitude e cisgeneridade tóxicas, 51 anos. Não sei se podia falar. Uma das mais reconhecidas vozes da despatologização das identidades trans no Brasil. Integra diversas iniciativas e espaços como ativista independente, dentre eles a Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, e como patrona da Casa Neon Cunha, espaço de acolhimento LGBTQIA+, do ABC Paulista. Bem-vinda, Neon. Hoje a gente vai falar de diversidade, mas a gente vai fazer um recorte, porque dentro da diversidade a gente entende que tem vários tipos de diversidade, né, cultural, étnica, biológica, social. Hoje a gente vai falar mais da diversidade de gênero. Eu acho que é assim. Que tudo isso abarca, né? Que tudo isso abarca. Porque é isso, né? E trazer só para a gente lembrar que no artigo 1 do direito da declaração, tá, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Mas a gente sabe que não é bem assim que acontece na realidade, né? O papel é muito bonito, mas infelizmente a gente tem uma realidade muito triste e diferente do que deveria refletir do papel, né? Neon, bem-vinda de novo, obrigada, a gente está muito feliz mesmo. A Paula sempre fala, a gente realmente fica muito feliz de estar fazendo essa live que a gente queria há muito tempo já fazer. Então, bem-vinda. Eu que agradeço, máximo respeito. É isso, acho que a gente não vai fazer nada nessa mundo se a gente não começar a usar um bulto de verdade. E um bulto quer dizer, eu sou porque nós somos. Eu preciso reconhecer a sua contribuição para que eu possa existir e vice-versa. Assim como a gente deve reconhecer os lugares de fala na perspectiva de quais são os meus privilégios. E sendo assim, também preciso dizer que eu sou uma mulher negra, de pele clara, tenho um cabelo preso no coque alto, estou usando óculos, brincos que parecem com orquídeas pretos com pontinhos brancos, estou usando fones de ouvidos, tenho os braços tatuados, os anéis na mão esquerda, atrás de mim tem uma parede com livros. Então, assim, é lembrar que eu vou usar o meu privilégio de ter minimamente uma saúde visual, de ter capacidade visual auditiva e tornar a conversa mais inclusiva. Isso já quer dizer sobre diversidade. O que você tem feito com seus privilégios? Por exemplo, eu sou uma mulher que talvez o privilégio imediato detectado é justamente minha mobilidade. Eu devo assumir, então, a partir daí, responsabilidade para que pessoas que não acessem esse mesmo espaço possam ter minimamente a visibilidade, passam a partir, ou que eu localize, identifique em determinado espaço, olha, nós não temos acessibilidade, é preciso repensar esse projeto. Essas pessoas não vêm aqui, talvez porque não tenham justamente as condições para elas estarem aqui. Então não é sobre a premissa de que vai estar ou não estar, é justamente pela ausência que a gente deve se preocupar com a visibilidade e o acolhimento. Acho que a gente começa falando de o que é essa tal diversidade. Sim, e até de estar na internet já é um privilégio, né? A gente tem sempre que lembrar. Na verdade, eu diria que aí a gente precisa trazer um pouco um construto de que a gente não pode confundir, isso também é muito da nossa Sueli Carneiro, com o máximo respeito que ele desce, para mim uma das maiores filósofas do Brasil, que a gente não pode confundir privilégio com direito básico.
O direito à internet, ao acesso à internet, isso deveria ser política pública de máxima responsabilidade em termos contemporâneos. Então a gente também, e isso pra gente, né? Porque a gente começa a pensar como a gente cai nesse jogo do que é o privilégio, o que não é o privilégio, e a confusão que se tem, essa distinção. Deveria ser direito, né? E é direito, né? O direito ao expressar, o direito à educação, a informação permeia o direito de acesso à internet, né? Você vê tantas pessoas que dependem. Hoje em dia você vai mandar um currículo. Olha, não tenho internet em casa, eu tenho que ter uma praça, uma biblioteca, um espaço público. Então, deveria ter internet. E esse país tem condições de promover internet gratuita para todo mundo. Isso, aliás, deve ser pauta de palanque político de todos os candidatos. Isso para mim está posto. Que todo mundo assuma compromisso com isso, porque o problema do Brasil é uma ideia de aburguesamento dos direitos, que é a discussão da meritocracia. Você só vai ter internet se você merecer. Não. É uma necessidade de uma sociedade contemporânea dentro de uma inserção. Quer dizer assim, como eu posso querer marcar a minha consulta virtual na rede pública se essa pessoa não tem plano de dados? Sim. Responsabilidade do Estado. Como eu quero que essas pessoas possam acessar aplicativos de segurança, principalmente para mulheres, como vários aplicativos que vão usar a Lei Maria da Penha, que propõem essa formação educacional e acessibilidade. Falar de internet e falar de acessibilidade. Como que a gente vai esperar que essas mulheres se sintam protegidas se elas não têm um plano de dados? Quer dizer, o Estado é omisso, e se a gente não usar dessas nossas possibilidades para justamente trazer essa subjetividade e essas necessidades numa contemporaneidade, é que pode dar ruim. Então, assim, e aqui é mesmo essa troca, né? De falar assim, eu sou mais essa provocadora do que essa pessoa de pensar assim, pô, por que é tão fácil capturar as nossas necessidades, negociar as nossas necessidades, quando eles colocam muito mais no âmbito do privilégio do que do direito? O que é privilégio, na verdade? A gente pode pensar nisso daqui a pouco. Sim, não, achei ótima essa reflexão. E acho que a gente pode ir para a primeira pergunta, que justamente é o que seria a diversidade, né? Porque se a gente fala que todos são iguais, o que seria esse diverso? A gente pode usar a diversidade de 2 pontos. Do ponto de quem captura e usa desse instrumento identitário, inclusive, para ou monetizar, ou para fazer de conta, ou para levar a sério, né? Entender que a diversidade só é possível com pluralidade. A única palavra que pode se rimar com diversidade é pluralidade. E eu diria, eu usando um pouco mais, diria que é a interseccionalidade. A Audre Lorde, essa grande pensadora americana que vai contribuir muito com o feminismo negro, ela questiona o movimento de mulheres negras, o feminismo negro. Mas quais mulheres negras nós estamos falando? Nós não podemos recorrer ao mesmo erro das mulheres brancas que criaram uma sujeita universal mulher, que era a mulher branca, de classe média, burguesa, e a gente tem aí as sufragetes. Para quem tem dúvida de como surge as sufragetes, que é muito mais para negociar o direito de voto, em especial dos homens negros e principalmente das mulheres negras, que elas vão fazer esse movimento. A gente pode pegar várias pesquisas de outras coisas para trazer outros detalhes, mas basicamente o princípio da sufragete é isso. E para quem tem dúvida, o instrumento legal se chama sufrágio direto. A pessoa é eleita pelo sufrágio direto. A gente ainda vota pelo sufrágio. Isso é muito importante. A Audre Lorde, ela vem e diz: bom, mas de qual mulheres vocês estão falando? De quais mulheres negras? Porque eu sou uma mulher negra, sou uma mulher negra do subúrbio, sou uma mulher negra do subúrbio, lésbica, sou uma mulher negra do subúrbio, lésbica, mãe, e produzo na academia, aqui nos Estados Unidos e também na Alemanha. Grande contribuição, o pensamento da Audre Lorde e também na educação. Então você pensa que falar dessa diversidade é enxergar a subjetividade que essa pluralidade traz. Então a gente vai criar uma diversidade universal, ou a gente vai criar uma diversidade que acolhe justamente as diversas possibilidades de vivências e de existências, principalmente as que não correspondem à norma, porque a diversidade ficou no campo que se distancia do que é o ideal, que é justamente, a gente vai pensar na Carta de Princípios de Direitos Humanos, que nasce como Carta de Princípios do Direito do Homem, porque o homem era sujeito universal, depois
direitos humanos ainda no masculino, porque o human é traduzido, esse é um grande erro, e a gente pode falar, quando traduz a palavra transgender, como transgênero. Então, pessoa transgênero, mulher transgênero, para mim não tem lógica, porque, assim, é de novo um Brasil perpetuando machismo, sexismo e agora o cissexismo, quando diz que o gênero da pessoa trans não é legítimo, só o gênero da pessoa cis. Então, a diversidade é abarcar tudo isso. Em qual perspectiva? Para que a gente possa, de verdade, produzir o que a Sueli já tinha provocado lá atrás, o acesso à humanidade a quem lhe é negado. Então, assim, como a gente pode botar nesse bonde tudo que diverge ao que foi idealizado? Que a gente vê que o ideal é muito mais tóxico do que acolhedor. Então, assim, olha, é um corpo magro, um corpo saudável, é um corpo com uma saúde para a reprodução, é um corpo jovem, é um corpo que seja produtivo no mercado de trabalho. Se ele já tiver uma ideia de que vão considerar como limitação, não vai ser enxergado como uma especificidade de uma pessoa que pode contribuir em tantas outras áreas que não só aquela que tem uma perspectiva deste corpo. Então, falar de diversidade é falar de subjetividade e de conceituar isso para uma implementação de que todas as corpas, todas as pessoas são possíveis. Se isso não é, se não é um discurso vazio, que realmente é um pacto narcisista com silêncio pelo ideal. Certo. Esse é um pouco só pensando. Mas é um pouco filosófico, mas é nesse campo que dá a mudança do discurso da humanidade, né? É a contribuição filosófica intelectual que vai dizer isso, né? E, afinal de contas, as pessoas que estão nesse processo de produção de conhecimento, de pensamento, são as pessoas mais críticas da sociedade contemporânea, para que, inclusive, a gente não permaneça nas coisas de um passado que não acolhia, que não era, né? Eu não gosto muito do termo erro, eu prefiro pensar, mas nesse caso talvez é a única palavra imediata que as pessoas associem, de como a gente pode tornar uma sociedade melhor do que as anteriores, né? Como a gente pode assumir esse compromisso que a condição humana tem de ser evolucionista, né? Sim, e eu estava pensando muito quando a gente estava discutindo o assunto, né, pensando nas perguntas, dei uma pesquisada, eu estava pensando muito que tem essa questão que assim, que tipo, provavelmente que cada dia, né, surge uma nova denominação, por assim dizer, né, no modo de ser, né, de existir. E eu acho que talvez, tipo, a nomeação é importante, mas é porque talvez as pessoas sempre se vissem desse jeito, mas elas não tinham como acessar isso, né? É muito interessante, nisso. Porque primeiro a gente tem que pensar numa coisa muito óbvia. Quem nomeia é a norma. Sim. Né? Quando você olha para povos originários, povos indígenas, para as pessoas que são racializadas, para a própria xenofobia interna do Brasil, que durante muito tempo as pessoas não queriam usar o termo xenofobia, dizendo isso de outras nações, de outro país, mas a xenofobia também está na característica de determinado lugar, né? Como você vê alguns preconceitos muito explícitos com nordestinos e nortistas, aqui principalmente com o sul-sudeste. E aí você pensa assim, a gente aplica características por quem não atende à norma. A gente nomeia quem está fora da norma. Isso é que a Simone vai falar, deve estar aqui atrás, o segundo sexo, inclusive, é o que a Simone vai falar no segundo sexo. Quem é o primeiro sexo? Quem é o ideal de perfeição? O que sobra ser o segundo sexo? Isso é só uma possibilidade. Assim como, por exemplo, quem nomeou as pessoas negras foram as pessoas brancas. Elas racializaram com conceitos religiosos, conceito ético, etc, etc, etc. E aqui na nossa propositura, essa discussão. Mas o princípio da nomeação. O que surgiu primeiro? A pessoa cis ou a pessoa trans? A pessoa trans. Porque a pessoa cis coloca essa sujeito na exclusão e a nomeia como afastamento de categorização. Quando, por suas vezes, essas outras pessoas vão dizer, é como povos indígenas que usam o termo tchuriá, que é o que eu mais gosto. O que quer dizer? Tchuriá é uma pessoa que tem cabelo no rosto. Basicamente, o europeu, quando chega, é detectado pelo pelo no rosto. Só que o europeu, um grande erro crasso do colonizador,
do invasor, inclusive, e com uma xenofobia vai dizer que essas pessoas eram índios porque diziam que aqui era Índia, e todo mundo que era oriundo da Índia deveria ser índio. E aí a gente tem inúmeras etnias, que eu nem vou pensar, são mais de 250, com mais de 150 idiomas falados, diante do último censo do IBGE de 2010. Então, a gente não sabe como isso se ampliou, quantos novos foram reconhecidos, como pessoas têm se requerido como indígenas. Eu acredito que deva ter ampliado bastante e espero que tenha acontecido isso, porque, inclusive, tem muita gente indígena direta, de ascendência direta, vivendo em perímetros urbanos e com essa consciência. Então, assim, é importante que a gente traga para esse conceito a taxonomia, que é esse lugar da ciência de classificação por natureza. Então, essa espécie está nessa classificação, aquela outra espécie está nessa outra classificação, e por assim vai. Surge uma nova vacina, qual é o nome para a vacina, qual é o nome do vírus, tudo é nomeado numa perspectiva de estudo, de análise e de acolhimento. Quando a gente tem a Covid, ou a SARS-CoV, e aí, a partir disso, toda uma série de pesquisas se nomeia essa possibilidade estranha de um vírus, que não é uma bactéria, que não se materializa, para então poder, desse construto, a gente elaborar conceitos e possibilidades em torno disso. As pessoas falam assim, mas são tantas as caixinhas, não quero ter rótulos, rótulo é humano. Adoraria que fosse assim, que funcionasse. Eu também. Mas na prática, a verdade é que algumas pessoas vão ser destituídas de humanidade por suas características. Então, justamente eu fiquei pensando nisso, eu falei, só que interessante, né, porque é isso, né, enquanto parece que a pessoa não existe enquanto ela não tem uma denominação, né, não sei, eu fiquei pensando muito, fiquei nessa piração, assim. É justo, porque assim, a gente quer romper com isso, só concluindo isso, mas se a gente pensa, por exemplo, os corpos para a ciência, eu tenho uma batalha, eu quero que meu corpo seja tratado de mulher do começo ao fim. O fato de ter determinado genital, até porque muitas mulheres sequer nascem com ovários e não são classificadas, né? Não são reconhecidas, não são faladas, não são pautadas, e algumas vão ter problemas psicoemocionais ao longo da vida por uma ideia de uma norma, requerendo ao seu corpo uma não naturalidade, mas como não natural, uma vez que é nascida na condição, assim como pessoas intersexo e tantas outras possibilidades, que não corresponde a essa norma, essa grande maioria que é idealizada. Isso é muito sério, porque vai compactuar com várias outras culturas de exclusão social ou de perversas, como a própria cultura de estupro, né? Quer dizer assim, olha, para que serve este corpo? Esse genital é para quê? Quando você fala com as pessoas que estão nesse processo, que tem essa péssima intenção, o coito é sempre o destino final de um estupro. E ainda que a gente conseguiu, mas é a luta das mulheres que ampliam essa visão. Então, tudo isso é sobre essa diversidade. O rótulo, a aplicação, às vezes é muito necessário, por exemplo, na hora de produção de políticas públicas. Embora o país não tenha tido suas conferências, sei que agora está tendo a Conferência da Saúde Mental, são nessas conferências que muitas dessas nomenclaturas foram tratadas e trazidas à tona para a produção de política pública. Então, assim, às vezes eu não quero ser tratada assim, não sou assim, mas é a única forma que às vezes a gente consegue se fazer entender, né? A partir da nomenclatura. É bem interessante isso. E tem essa questão do não natural, para mim incomoda um pouco, porque eu acho assim, se existe, é natural, né? Não sei. É que vai além, né? Se existe na natureza, se existe, né? Se a pessoa nasce de tal jeito, é porque é na natureza. Eu acho que vai além, né? Eu acho que a gente pode pular essa história da natureza como natural, essa ideia, até porque se a gente começa a pensar em outras coisas, isso poderia ser outro momento, só para pensar de como o gênero se desenvolve, para chegar nessa desqualificação do que eles vão tratar como feminino, e tudo que abarca o feminino, porque a gente pode, aí a gente pode falar da especificidade da população LGBTQIA+, para pensar nesse processo de que o construto principal é misoginia. Porque se você falar assim, quem é o homem gay? Quem é a bicha? Imediatamente alguém vai aferir alguma qualidade feminina que desqualifica o macho. Então, inclusive, eu cobro o tempo todo. É preciso discutir isso na perspectiva da misoginia. O problema com mulheres trans e travestis é justamente que elas vêm para esse bonde dizendo assim, olha, vocês podem ter conferido este corpo, essa condição,
mas nós estamos reivindicando para um campo jamais esperado. É tirar do macho a questão fálica, a questão de uma série de questões. Então, para mim, quando mulheres cis, que excluem mulheres trans, vêm nesse lugar, ou dizem que nós não fomos socializados como mulheres, eu tenho que lembrar que eu acompanhei minha mãe nas faxinas desde os 4 anos de idade, e que aos 2 anos e meio de idade eu disse à minha mãe, eu sou uma menina. E mais que isso, essa mãe havia gestado uma filha. E eu tento, é que eu pergunto várias vezes para ela assim, como foi para você quando eles disseram que não era sua filha? E ela, que é de matriz africana, ela falou assim, eu tinha certeza. O céu mudou, ele ficou rosa, alaranjado, que é o céu de Ewa, a entidade do intelecto. E é uma entidade feminina. Ela falou assim, eu tinha certeza. Só que é isso, né? A saúde psicoemocional de uma mãe que aprende a odiar, a rejeitar, a gente é super amiga nos dias de hoje, uma família que é obrigada a rejeitar porque ela é maculada pela pessoa doente, como desses tempos princípios. E a gente tem que falar de um Brasil que não fez uma evolução natural e lógica. Aqui as nossas evoluções são de baixo para cima. A gente não tem governos afeitos à evolução. Mesmo quando tem uma ideia progressista, muitas pautas não foram tratadas com o devido respeito. Sim. E era natural que desse essa coisa ruim. Isso sim seria natural, um fluxo natural, quando você não está olhando para os lugares de precarização pela exclusão social. Então, assim, aí eu diria que o termo seria biologia, o biológico. E a biologia, no sentido bem básico, é o estudo da vida. As pedras são estudadas numa perspectiva da biologia, os terrenos, a natureza, o tempo todo estudado na perspectiva da biologia. E as pessoas vão falar assim, porque não é natural, não é biológico. Eu adoro quando as pessoas falam assim, porque o sexo biológico. Eu falo assim, gente, quando eu deixei de ser uma vida, quando eu deixei de ser algo com vida, é só um sexo biológico para o genital. Eu falo assim, não, é muito mais amplo. O corpo só é instrumento do gênero. É negar uma evolução social, que a antiguidade já tratava isso com muito mais espontaneidade, com mais tranquilidade. Quando a gente pensa no período greco-romano, estátuas que estão no Louvre e tantos outros lugares, de hermafroditas. Só pontuar aqui que o hermafroditismo não existe, seria uma condição de ter os 2 aparelhos reprodutores em perfeito estado e uma possível condição de autorreprodução. Então, assim, é um jogo perverso de anulação, né? O discurso do que é natural. O que é antinatural é uma besta, não sei nem se esse é o termo correto, governando uma nação sem olhar com humanidade para ela. Isso, para mim, é uma coisa antinatural. O que é antinatural é as pessoas agirem tranquilamente diante de um pacto de morte, com mais de 600 mil pessoas executadas por omissão de Estado. Então, isso também é falar de diversidade, sabe? De falar assim, se a sua condição humana enxerga a outra como condição humana. Porque quando você diz, mas ia acontecer, é natural que 600 mil pessoas tenham morrido de Covid, desculpa, você está destituído do princípio básico da diversidade, que é enxergar a outra pessoa numa condição humana. Se você acha que aquela pessoa morreu e merecia morrer no princípio de que isso é natural, realmente você precisa repensar o que você tem pensado sobre, o que você tem imaginado sobre condição humana. É verdade. Por diversidade, né? Não, então, e aí vem justamente essa questão, né, que a gente fala aqui, que a gente já falou sobre educação, alimentação, a gente já falou dos povos indígenas, né, e como que a diversidade também pode se integrar, né, nos direitos humanos? Acho que é mais ou menos por esse caminho, né, que você falou. Eu acho que a palavra intersecção, não existe pessoa indígena trans, não existe pessoa indígena LGBTQIA+, não existe pessoa indígena trans idosa, não existe pessoa negra com ascendência indígena idosa com deficiência, mulher trans ou homem trans ou pessoa não binária. Sim. A gente vai ter que fazer tudo junto e misturado. E aí, para funcionar bem bonitinho, é pegar o privilégiozinho que você tem, colocar ele na mesa e negociar. Olha, eu sou uma mulher branca, cis, jovem, a vida está toda feita para mim, ou sou um homem branco, cis, alfa, diretor de uma empresa, etc. e tal, mas eu queria trazer uma questão aqui para a pauta.
a gente vai falar das pessoas negras, LGBTQIA+, as pessoas de matriz africana, porque afinal de contas eu acabei de entrar nesse espaço, só tem crucifixo, e a gente podia falar de laicidade do Estado. Todo mundo tem um privilégio que pode, ou vários privilégios que podem ser usados para essa construção. Então, assim, esse é um momento que você precisa olhar para si e pensar, pera, o que está faltando aqui? Isso sim não é natural. Por que as pessoas negras não estão aqui? Por que as pessoas negras não estão ocupando espaço de liderança? Por que as pessoas negras com outras questões, uma pessoa negra com deficiência, uma pessoa negra, ou também as pessoas negras de pele clara, determinado olhar e falar assim, por que as pessoas negras de pele escura também não estão aqui? Qual é o nosso papel nesse processo? Mas aí é lembrar que a gente não está falando de privilégio, a gente está falando de benefício. Benefício é toda a concessão de quem tem o privilégio. Então, assim, olha, mas eu nem acho você tão preta. Você é moreninha. Não, eu sou preta, negra, de pele clara. E aí a gente vai ter um discurso, entrar na questão do pardo, que eu não uso de jeito nenhum, por uma questão traumática de infância, que mãe me apresentou que eu não deveria, inclusive, aceitar ser parda, até porque eu trabalhei muito tempo com o papel pardo em produção artística. Então, assim... então a gente precisa repensar muitas coisas. As pessoas falavam na escola que eu tinha cor de papel. Então, fiquei pensando no papel pardo, não parece. Não, é isso que as pessoas falavam, que eu tinha essa cor, que elas iam andar comigo na escola, porque era cor de sujeira. Então, assim, são coisas para a gente pensar e analisar. E aí e entender a diferença de benefício. Benefício é isso, é um discurso perverso da meritocracia. Trabalha, minha filha. Trabalha há 40 anos. Ah, mas você trabalhou 40 anos, agora você tem 50 anos, você precisa trabalhar mais um tempo, porque você fazer 55 anos ou 60 para a gente dar aposentadoria. Trabalha, minha filha, para você merecer esse benefício. Ninguém está contando o tempo psicoemocional, é um tempo cronológico perverso, que qualifica essa ideia do sujeito universal, é perigosíssima. É tratar todo mundo como a mesma coisa. E aí a gente tem que pensar que existem especificidades e condições pelas quais a gente deve zelar. A gente, quando reconhece que a outra pessoa está destituída dos privilégios, é preciso repensar o processo para que ela esteja ali, minimamente acolhida e inserida nesse desenvolvimento. Sim. Ver que cada um tem o seu... A sua participação, né? A sua contribuição, né? E todo mundo pode, né? Todo mundo pode, de alguma forma, fazer uma contribuição, se engajar nisso, pensar que o processo é coletivo. Eu não devo buscar só para mim, né? Eu devo buscar para o coletivo. Essa é a maior diferença de povos originários, sejam eles tribais ou não. Porque os tribais geralmente são os nômades. Porque a coisa é desenvolvida no coletivo. Né? Quando você pega diversas etnias, mundo afora, como essas populações se mantêm numa constituição de trabalho coletivo. E a gente perde muito disso nesses marcos civilizatórios de dependência, que você precisa morar sozinha, dar conta de tudo sozinha, fazer sozinha, que a outra não pode. Inclusive no princípio de desconfiança, dizer assim, olha, o que essa pessoa pode fazer por mim ou contra mim, etc. e tal. Então eu não vou dialogar, não vou interagir. E é uma sociedade absurdamente competitiva, né? Em que a excelência é ocupar o primeiro lugar, o pódio. Como a gente pode transformar isso num processo coletivo, colaborativo, cooperativo? Eu acho que essa é a grande demanda que a gente tem daqui para frente. Se a gente vai trabalhar para as mulheres, para todas as mulheres, de todas as possibilidades, né? Sem distinção. E aí que elas possam estar aqui. E aí pegar quem tem privilégio e falar assim, então, você está acessando o seu espaço pelo privilégio, você tem a obrigatoriedade de assumir essa responsabilidade para que as outras cheguem, né? É olhar assim, você está eleita, você está feito, quem é que você está produzindo para ocupar seu lugar historicamente, posteriormente? Para quem você, acho que é o melhor exemplo disso, independente da competitividade das equipes, mas a corrida de bastão, quem é que passa o bastão? Né? Para quem você passa o bastão? Como você passa? Sobre quais condições, né? O pessoal está super agradecendo pela live, e aí a Laura, quando a gente estava falando disso, ela falou assim, a normose total, né? Que na Unipaz a gente usa esse termo, que é isso, essa doença da normalidade, né? Que você acha que está tudo certo,
E, na verdade, e a normose mesmo, né? Porque vem pela osmose, né? Você vai ficando apático, vai deixando, vai encostando uma na outra, vai pegando. E é bem isso mesmo. Do tipo assim, que na verdade a gente pode traduzir de um jeito mais objetivo. Que o Brasil tem esse princípio muito enraizado aqui, né? É o tá bom para mim, é o se dar bem, né? Que é essa propositura que a gente tem feito enquanto mulheres negras a partir desse conceito andino. E a Marcha das Mulheres Negras tem pensado muito nisso, inclusive tem uma mestranda, que é a Juliana Gonçalves, nesse processo do bem viver, né, que a Numa Bentes traz para a gente essa provocação, e aí o bem viver, que é justamente esses povos originários, que só se faz no coletivo. A gente tem que pensar nisso, o bem viver é um contraponto ao se dar bem, ao tirar vantagem, ao tá bom para mim, que é essa coisa que as pessoas começaram a traduzir como é só minha opinião. Não, não é sua opinião. É um gesto muito egoísta, narcisista, de que tá bom para você. E que você não vai permitir que outras categorias avancem para ocupar, inclusive, este seu lugar. Sim. É um jogo extremamente perverso, né? De quem quer ditar a regra para outra existência. E a gente vai provocar nesse lugar mesmo. A gente vai dizer assim, olha... Até porque, quando você fala de tudo isso, eu penso que a gente está falando de educação, você fala especialmente de uma educação comprometida com o pensamento crítico, que é comprometida com uma saúde psicoemocional, que muito é negada. E o pensamento crítico parte dessa possibilidade de você questionar se os espaços são acolhedores, se são bons, se a sua produtividade está num campo saudável ou se ela está sendo uma coisa que, inclusive, te remove desse campo de prazer, de realização pessoal. E chega uma hora que é uma disputa muito mais imposta por uma conquista financeira, social, etc., do que realmente uma realização. Sim. A Paulinha até citou aqui que o Crema fala: ninguém transforma ninguém, ninguém se transforma sozinho, nós nos transformamos no encontro, não é bem isso mesmo? Ou na pororoca, eu gosto mais da pororoca. Eu sou bem do feminino o tempo todo. E a pororoca é esse encontro de águas distintas, que caminham lado a lado, e o elemento água é o elemento feminino. Sim. E eu sempre tenho falado isso. Qual é o desejo, prestem bem atenção, do rio? Da nascente a ser rio. Do rio nunca quer ser lagoa, mas dá outro jeito porque se torna chuva, mas no fundo todo mundo quer ser mar. Todo mundo quer se fundir. A pororoca é esse fenômeno maravilhoso e que lá no final a gente se funde, porque somos todas águas. E a água quer mais é se perder na água, quer se fundir na água. E não é um tempo de disputa, é um tempo de entender que esse confronto vai se dar, vai fervilhar, vai borbulhar, a gente vai caminhar junto até o destino, até o ponto de ideal, de fusão. Mas é exatamente sobre isso, né? De que a gente reconhece as possibilidades. E isso não é anuladora. Isso não é uma ação anuladora. É uma ação, inclusive, de exaltação. Olha, que incrível. Quando eu entrei, vocês estavam conversando sobre cabelos, as diferenças. E eu falava assim, que lugar gostoso de estar. Que lugar gostoso e possível de se estar. Porque a gente se reconhece nas diferenças para falar das nossas possibilidades. É isso. Acho que essa é a palavra de ordem, né? É fazer o bonde. Sim, o pessoal adorou essa analogia da pororoca. Eu também. Eu vou até depois anotar, porque eu gostei muito. E aí o mar é constituído de quê? Sim. De água. Os nomes podem ser masculinos, mas quem domina o babado é água. É o tempo todo sobre água. E qual é a grande discussão mundial? Água. Ou seja, a mulher venceu o tempo todo. Só esse povo que não estava dando conta. A Andréia Teixeira comentou: tenho refletido bastante a respeito da questão de gênero e afins e vejo como muito pertinente esse espaço para explanar N assuntos, que confunde e gera barreiras na interlocução social. Sim. Sim, que acho que inclusive tem a ver com a outra pergunta, que eu já não sei qual que é. Que isso, no recorte LGBTQIA+, como o não reconhecimento dos direitos atravessa a vida dessas pessoas, né? Acho que você bem
E é isso, né? E tem a ver com o gênero, né? Porque como eu trouxe a Alder Lodge desde o começo, a gente poderia pensar no caso Luana Barbosa, que é executada no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, por ser uma mulher lésbica, negra, mãe, periférica, tentando dar uma condição de melhor para o filho, que é executada em frente à casa da família. E aí você pensa assim, por que o Brasil não parou por Luana Barbosa? Ou pelo caso Verônica Bolina, mulher trans, travesti, negra, que tem um problema de questão psiquiátrica, inclusive, ela vai passar depois um período no hospital de custódia, que ela diz que é o melhor momento da vida dela. É uma pessoa incrível, minha amiga pessoal. E aí que o Brasil não para por ela, não para por Dandara Catherine de Velázquez, ou a Dandara Catherine, que vai ser chamada de Dandara dos Santos. A gente pensa na entrega do dossiê da ANTA, qual eu participei esse ano, falando do caso Gisberta, que é entregue em janeiro de 2021, com dados de 2020, que diz que 175 pessoas trans foram executadas com violência no Brasil. Sim. 78%, 80% mulheres negras ou travestis e mulheres trans e travestis negras, com uma idade de 19 a 25 anos. Uma média de soma 44, média de 22 anos. Olha como isso é interessante, porque a média de vida de um sujeito escravizado, porque também se tinha a condição, escravizado não, nascido na condição de escravo, o escravizado era o sequestrado e feito a condição, ou nascido na condição de escravo, a média de vida era de 23 anos. A média de vida de um jovem, a média de vida de um jovem nas periferias negro é de 25 anos. Então a gente faz assim, isso é muito importante. Quando você pega uma jovem trans negra, 22 anos, uma mulher lésbica, 28 anos, uma pessoa bissexual, 42 anos, como apontava o grupo gay da Bahia lá atrás, no passado, isso é muito sério. A média de vida no Brasil está começando para 76 anos. O que a sociedade está fazendo? Impondo a essas pessoas essa condição. E aí é lógico, alguém vai pegar, vai fazer um talk, vai achar uma pessoa de 80 anos, 70 anos, olha, mas tem uma pessoa com essa condição, e vai dizer que essa pessoa resolve. Não, essa pessoa não resolve. Nós precisamos de dados. Acabaram de sair dados, inclusive, que o Brasil deve ter aproximadamente 4 milhões de pessoas trans. Isso só diz sobre a urgência de políticas públicas. Eu não anotei a fonte, porque como o texto está escrito pessoas transgêneros, eu fico irritadíssima quando não tem a conjugação, quando não flexiona, porque é isso, né? Ninguém fala beautiful, olha, beautiful é bonito, mulher bonito, fala mulher bonita, flexiona. E aí você pega o transgênero, que isso é muito importante, a transgeneridade é uma condição no gênero, não é um gênero, né? O gênero está posto, não foi a gente que inventou esse binarismo de gênero, inclusive, que é um jogo perverso de anulação, quando você pega em várias condições de existência, e aí você pensa que é um produto também do colonizador. A excelência do gênero vai se dar na Inglaterra vitoriana, naquele período iluminista, para negar direitos, inclusive, às mulheres de participação de decisões da sociedade, principalmente nos campos da política, da economia e intelectual. Uma das aberrações desse período é dizer, do justnaturalismo, que as pessoas eram classificadas por igualdade de natureza, e o homem era a perfeição. A mulher, inclusive, era considerada ter um crânio menor, e por isso diz uma intelectualidade menor. Então, você para pensar, é tudo isso, as questões de gênero e das possibilidades da sexualidade divergente à norma, porque isso é importante dizer, a gente fala de sexualidade, é preciso colocar no campo da sexualidade o campo da afetividade. Tem pessoas que só vão desenvolver uma segurança de sexualidade a partir da afetividade. Eu estava lendo sobre isso ontem, bem interessante. E a demissexualidade, e aí isso é muito importante, porque os casais estabelecem relações e acham que são as mesmas relações desde o primeiro dia. Vamos morar nesse teto e acabou. As pessoas mudam, eu ouso dizer que as pessoas estão em transição, porque toda vez as pessoas perguntam, quando você transicionou? Eu falo assim, olha, estou em transição. Todas as pessoas estão em transição. Você sai de feto para bebê, de bebê para criança, de criança para adolescente, de pré-adolescente, jovem, adulto, idoso e pum, final de vida. Quando é um curso bem natural, o que é antinatural, você não tem direito a uma velhice, como essas execuções que a gente tem vendo o tempo todo no Brasil. Então, quando você pensa que é nesse campo
que uma pessoa pode estar 20 anos casada com uma pessoa e ela tem que desenvolver um elo de afetividade. E o afeto não é constante, gente. A pessoa tem direito, inclusive, de você fez uma questão, me provocou, eu fiquei com raiva. Não quero mais participar desse rolê. E aí, pensar que esse é um direito, né? E a provocação tá. Você já ouviu falar de heteroafetividade? Homoafetividade eu escuto o tempo todo. Mas heteroafetividade, eu fico perguntando, eu sou uma mulher trans com esse defeito de caráter que eu falo que eu sou heterossexual, que podia ser pelo menos bissexual, porque eu sou extremamente homoafetiva. Eu sou extremamente... As minhas afetividades estão com outras mulheres. Raríssimas vezes a gente tem relação heteroafetivas, porque a questão da heterossexualidade, que muitas vezes é tóxica, põe no campo do desejo sexual muito mais do que o campo da afetividade. Eu olho para aquela pessoa, eu vi uma luz maravilhosa, o céu se abriu, eu fiquei encantada. Não, eu olhei para aquela pessoa, tive um puta tesão, fiquei doida, maluca e quis pegar. Depois que eu conversei, depois que eu tive uma possibilidade de conversa e a mágica se fez. Então eu falo assim, pera, então isso também precisa ser discutido numa sociedade. Você aprecia a pessoa pelo conjunto todo ou pelo tesão que ela te dá? Essa discussão que as sexualidades divergentes à norma trouxeram. É só a sexualidade com fim reprodutivo? Isso é perigosíssimo, que também está na cultura de estupro, né? Porque o ideal é de dizer, eu vou violentar quem? Quem tem condições, inclusive, de acolher esse sêmen numa perspectiva gestacional. Sim. A Andréia Teixeira fez uma pergunta bem grande. Ela falou assim, não se acolhe ser do gênero, sexo, opção sexual, onde está? Não há uma escolha, uma decisão, o modismo da pessoa. Já nascemos predestinados, ela foi predestinados em essência e verdade, ser o que é. Em essência e verdade, né? O que você acha a respeito dessa afirmativa? Existe uma escolha para não ser quem verdadeiramente ser quem é e ser feliz dada a decisão de não viver a essência? Não sei se eu entendi. Você entendeu? Eu entendi. Ela só usa uma terminologia que é opção e a gente usa sua orientação sexual onde se orienta, né? É quase um processo espontâneo, automático, né? Aquela brincadeira que a gente faz na rua, você tá com as amigas andando, e quem vai virar o pescoço primeiro pro determinado corpo que passa? Aí você fala assim, olha, já é sobre o desejo mais, sobre uma orientação espontânea, né? Você não tem. E eu acho que a questão é essa mesmo, né? Eu falo que não é o tempo, a questão é quando você percebe que é possível. A questão é só essa. Quando você entende que colocar a sua totalidade na mesa ou na sociedade, ou poder explicitar ela, não é um risco de vida. Porque essa é a verdade. Então, assim, não é mais sobre um armário, é sobre o quanto a sociedade está pronta e eu dou conta de ver isso. E o que é uma sociedade? É a família, é o basilar da escola desde a primeira infância, é o espaço de trabalho, é o clube que você frequenta, a academia, o que você faz, os lugares que você sai para comer, os espaços de parente que você frequenta. Esses lugares estão abertos às suas possibilidades, porque eu posso ter uma leitura de um corpo de uma mulher que as pessoas vão dizer, mas ela não é tão feminina. Mas de que feminino você está falando? Mas ela não se comporta como mulher. Ela tem mais uma postura masculina. Mas exatamente do que as pessoas estão falando e qual o objetivo deste comentário? É dizer claramente assim, ela não cabe entre nós. Sim. Ela não cabe ou cabe entre nós, né? Sim. Muito bom. A gente já vai para as ações. Gente, a Neon é uma pessoa muito ocupada, então ela tem outras lives, aí a gente tem que terminar um pouquinho mais cedo hoje, mas tá ótima a conversa. Eu ficaria 2 horas aqui só ouvindo. Como podemos tentar quebrar essa barreira do preconceito? Como educar para a diversidade? Quais ações podemos levar para o nosso dia a dia? Tem inúmeras. Eu acho que vou até usar já para o conceito educacional a Montessori, né? A gente aprende mais quando ensina, né? Sim. E aí talvez é isso, poder, nesse processo de troca constante, trazer as pautas. As afirmações, as ações afirmativas estão aí o tempo todo, todo mundo é sujeito de poder fazer alguma coisa. E aí eu vou ser bem básica. Você está no trabalho, você não pode expor o seu comprometimento com a luta LGBTQIA+, usa um bottom,
Usa uma fitinha, usa uma coisa com as cores do arco-íris, ou a bandeira trans, alguma coisa. Diz ali, olha, eu estou em sintonia, vocês talvez não queiram ver nem ouvir sobre isso, mas nós estamos marcando presença de uma forma ou outra. Você pode fazer, sei lá, eu sinto falta nas empresas, das ouvidorias, dos canais de comunicação, em que você pode ser anônima. Você pode falar assim, olha, eu sinto que falta isso e aqui e acolá. Você pode trazer isso. Você pode simplesmente usar a sua rede social, colocar esse pauta na família, mesmo que a gente faça grande pororoca. E aí lembra assim, um dia a pororoca acaba no mar e tudo se resolve. Pode ser que ali, naquele momento, a pororoca vai continuar sendo pororoca, nada se funde e pode dar certo lá no final. Mas não se preocupar muito com isso, mas é assumir mesmo essa responsabilidade. Qual é o mínimo? É fazer o assunto? A gente vai ter eleições. Quem que a gente vai eleger? Por que não, de novo, apostar em pessoas negras, trans, pessoas não binárias, pessoas que estão nessa pauta, que têm um discurso progressista? Como sensibilizar as pessoas para ter esse olhar? Qual é o comprometimento dessa pessoa nessa pauta? Tem a ver comigo? Essa pauta se amplia ou essa pauta é muito restrita? E se é restrita, por que é tão restrita? Por que a gente não está discutindo esse assunto que deveria ser tão importante? Eu acho que tem possibilidade, e a princípio de tudo é o pensamento crítico o tempo todo. A gente não pode cair na besteira que a gente caiu para chegar nesse cenário. Eu estou falando de cenário político, mas ele é uma construção sociocultural que chegou nesse limite, que a gente não pode vacilar e dormir no barulho do inimigo. É uma responsabilidade nossa agora, porque o Brasil vai trabalhar com uma coisa que usou o tempo todo para as pessoas adictas ou para pessoas de população de rua, etc. e tal, que é redução de danos, que eu não uso de jeito nenhum. Redução de danos é o que o Brasil vai fazer agora com o estrago que está sendo feito cotidianamente. A gente viu agora, por exemplo, no Enem, essa perda. E quanto isso reflete numa perda de ano letivo de 5 a 10 anos. Para a pessoa recuperar a perda de 2 anos letivo leva muito tempo. Não tem, sabe... Tem uma questão geracional mesmo. Acho que daqui para frente tem que pensar meio geracional mesmo. Não, tudo, né? E pensar no geracional que está sendo desenvolvido com outras tecnologias que não são mais essas tecnologias que a gente tem, né? Eu até tenho usado, fiz um último encontro que eu usei 2 tecnologias de ponta a ponta mesmo. Eu usei celular e finalizei com a tecnologia que eu mais gosto, que é o livro, que inclusive é o Diário de Bitita. Porque quando eu preciso falar de nome social, eu uso o texto de Dona Carolina Maria de Jesus. Porque ela está na escola, e aqui eu sei de qual, que é a página 151 do livro, ela está na aula, e a professora diz que ela mama, que ela deveria parar de mamar, e a professora gostaria de ser obedecida. E ela fala, está me ouvindo, Dona Carolina Maria de Jesus da Conceição? Se não me engano, da Conceição, posso até olhar. E aí ela vira e fala assim, foi a primeira vez que falaram o meu nome. E ela devolve para a professora, eu não gosto desse nome, o meu nome é Bitita. Eu quero ser chamada de... E a professora lhe dá reguadas. Então, pare e pense. Então, é isso, que ações a gente pode fazer essas conexões. Não se faz no campo isolado mais. Então, eu sou uma mulher cis, as mulheres trans estão na minha luta, estão no meu corre. Eu sou uma mulher trans, as mulheres cis estão no meu corre. Eu vou lutar, porque assim, isso não me impede de ser uma mulher trans, de ter benefícios sociais, não me encontrar com uma mulher cis, negra, com 3 crianças, morando em extrema precariedade e que vive da coleta de reciclado. Melhor, da coleta de lixo para transformar em reciclado, que acorda às 4h30 da manhã e as pessoas vão falar assim, a gente tem que ir lá empoderar essa pessoa. Eu falo assim, você tá doida, você tá maluca, você tá desacreditada, que eu vou lá empoderar uma pessoa que acorda às 4h30 da manhã para puxar uma carroça. É melhor eu me empoderar com tudo que essa mulher vai me ensinar. E é isso, né? E ensinar que também que... E você aprende que, olha, eu não quero muitas coisas, eu quero só ficar mesmo do jeito que tá bom. E ainda que ela esteja no Senhor proverá, eu digo assim, o Senhor proverá e as deusas aqui embaixo vão trabalhar para você ter isso garantido. É esse o nosso papel, né? Isso acho que é a maior ação, né? A gente começar a fazer a união dessas pontas soltas, ou talvez como eu fui no EFLAC, né? Enquanto feminista latino-americana e caribenha, em que se diz somos diversas, porém não dispersas. Eu diria que nós estamos dispersas. E é nessa dispersão que a gente vai começar a se conectar para defender a diversidade.
Sim, é ótimo. E lembrar, você estava falando da pororoca faz barulho. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Que a pororoca. Não, isso é ótimo, porque eu estava aqui pensando nas frases da Audre Lorde, e ela diz duas coisas sobre silêncio. Meus silêncios não têm me protegido. O seu silêncio não te protegerá. Ela tem uma outra frase que eu adoro. Silêncio no patriarcado é a voz da cumplicidade. Então, isso veio assim para coroar mesmo. E tenho usado muito a Audre Lorde porque ela não performa o corpo cisgênero, é uma mulher lésbica. E aí eu tenho um compromisso com Luana Barbosa, com Verônica Bolina, com tantas outras mulheres negras cis e trans, das mais diversas orientações sexuais. É isso, aonde a gente ocupar, essa pauta vai estar. E eu adorei quando o convite vem com essa especificidade. Chegou a hora de a gente falar, e no final, quando vocês me dizem, nós já falamos de tudo isso, eu falo assim, que bom, agora a gente vai conectar tudo isso e fazer isso tudo junto e misturado. Sim. E não dá tempo de você dar alguma dica? A gente já colocou nos comentários, depois a gente vai colocar. Eu acho que nos comentários eu vou reforçar, visitar o portal da ANTA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que tem produzido dados. Também tem a ABLGBT, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transsexuais e Travestis. E, por fim, eu acho que, quando a gente fala dessa interseccionalidade, estou defendendo esse livro há muito tempo. Eu não sei se ele está aqui por perto, ele estava tanto tempo aqui perto, que eu uso muito, que é o Nascimento de Joyce, de uma mulher nordestina, preta, Fabiana Moraes, que eu tenho o máximo respeito, orgulho de ser amiga pessoal, de fazer trocas, que é uma doutora dando aula na Universidade Federal do Pernambuco, e que produz um livro de jornalismo sobre a condição de uma mulher transexual agrária, que se reconhece e vai buscar tratamento no Sistema Único de Saúde. Então, assim, a Fabiana tem 3 prêmios ESSO e é indicada 2 Jabuti. E eu sempre falo assim, por que a parte da intelectualidade brasileira não fala dessa mulher negra? Né? Porque é nordestina? Porque é negra? Porque é doutora na Federal do Pernambuco e aí, de repente, o Nordeste não tem uma produção intelectual. E tanto é que eu quero fazer o doutorado por lá, sim, uma vez que tenho vários convites. Mas, na verdade, eu ganhei uma excelência acadêmica recentemente e eu fico falando assim, talvez eu espere outras coisas, porque é tão bom fazer despreocupado, é tão mais gostoso, tipo, nessa troca de saber, viver, né, é tão mais gostoso. São essas as dicas, as principais, assim, de, tipo, eu mandei algumas coisas, também tem um material que eu fiz junto com a Sarah Wagner York, que é uma doutoranda. Esse eu li, é muito bom. Que é o vácuo cis, né? A urgência do corpo trans e o vácuo cis, que eu produzi junto com a Fundação Rosa Luxemburgo, vai sair agora, em 10 de dezembro, um material feito com AMA, Psique e Negritude, que é justamente os efeitos do enfrentamento do racismo, sexismo, cissexismo e transfobia na saúde mental. Vai ser uma publicação junto com o governo da Alemanha. É só isso que ela está fazendo. Tá ótimo. E eu também dei algumas indicações, mas assim, e aí tem um que eu tô ouvindo agora, um audiolivro, chama Rainhas da Noite, não sei se você conhece. Eu não conheço, mas eu imagino do que se trata, porque sábado eu vou falar justamente disso. Mas a narradora é a Renata Carvalho, que é uma mulher trans, então é bem interessante. Renata é minha amiga, o Chico Felite faz a minha matéria na Folha de São Paulo quando peço ele é ótimo. De nome e gênero. Aliás, a mãe dele é mais interessante, tá? A mãe dele tem um livro babadeiro, uma mulher idosa que resolve se dar 32 experiências sexuais. E ela escreve esse livro. Acho que eu já ouvi falar. É a mãe dele? É a mãe do Chico. Não sabia. E eu tenho um documentário lançado recentemente que é Vozes, que está e Entretenimento, também está foi liberado agora no YouTube, e aí a gente pode mandar depois esse, que é bem interessante também, que é a percepção das pessoas, das mulheres na mídia. Narrado pela Zezé Mota. Quanta coisa que eu fiz. Eu tô pensando nisso agora. Não, eu vou ter que abandonar, que eu tenho que voar daqui. Sim, e a gente agradece muito, né? O pessoal não queria que você fosse, mas... Inclusive por você ter construído esse espaço, né? De tempo quase impossível pra gente estar juntas. Sou eu que, tipo, com o máximo respeito, assim. Espero muito voltar obrigada. E volte, o pessoal quer que você volte já. Então, já está convidada a qualquer momento. Janeiro a gente tem o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Seria bem interessante. Eu vou fazer uma pauta. Vamos com pensar, a própria ANTRA, etc. Sim. Estamos juntos. Obrigada. Obrigada. Boa noite, gente.
Boa noite, gente.